Olá, esse é o EcoSenado e vamos mostrar nessa edição. Senado discute medida provisória que modifica as regras de preservação da Mata Atlântica. Ele rasga praticamente a lei da Mata Atlântica, que é patrimônio nacional e é o único bioma brasileiro que até hoje tem uma lei especial. Cientistas brasileiros e americanos criam um sistema que faz do drone um dos maiores aliados das florestas. Conheça o homem que ajudou a transformar Brasília na capital dos parques e dos jardins. No quadro Ideias Verdes, um método que usa energia solar para converter garrafas PET e CO2 em produtos industriais. Com um pequeno reator solar e a ajuda de um catalisador, eles realizaram o que se chama de conversão fotoeletroquímica. E o novo semeador aéreo, que tem mais de 80% de eficácia. Imagem acelerada de brotos nascendo no solo. Animação com hexágonos e aerogeradores. Título: EcoSenado. Os senadores têm prazo até junho para decidir se aprovam ou não uma medida provisória do ano passado que altera as normas de proteção da Mata Atlântica. Animação com canoa e corais. Legislação ambiental. Imagem aérea sobrevoa a vegetação e exibe as copas das árvores. O texto da medida provisória prorroga pela sexta vez o prazo de adesão de imóveis rurais ao Programa de Regularização Ambiental, exigência do Código Florestal para garantir a restauração de áreas desmatadas antes de 2008, quando o Código entrou em vigor. Mas na Câmara, o relator da matéria, deputado Sérgio Souza, apresentou uma emenda fora do contexto da medida provisória que altera a lei da Mata Atlântica. Nós fizemos não só um debate sobre cada uma dessas emendas, Paraná, não só na o Câmara relator, da mas nós trouxemos para debater de 2022. Estas emendas. O partido e o líder daquele partido cujo parlamentar apresentou essas emendas e também o líder do governo e toda a liderança do governo, inclusive os representantes do Ministério do Meio Ambiente, e ali foi promovido um acordo, senhor presidente. E o acordo que nós promovemos para acatar estas emendas foi de que colocamos no texto, como acatado pelo relator, mas não há compromisso por parte do governo de sanção e, se houver veto, fica o compromisso de manter o veto. Não contentes com um projeto que alarga ainda mais o prazo para os desmatadores, vem as emendas jabutis. Vem as emendas jabutis que, na prática, inviabilizam a lei da Mata Atlântica e fazem com que se torne, na prática, impossível o desmatamento zero, que é o que todos nós, quer dizer, que todos nós com compromisso ambiental, que todos nós com uma perspectiva de defesa do meio ambiente e de responsabilidade diante de um planeta que pede socorro. A emenda introduzida na medida provisória abre caminho para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasodutos ou sistemas de abastecimento público de água. Para fazer a obra, bastaria uma autorização da Prefeitura, sem necessidade de apresentação de estudos prévios de impacto ambiental. Em 1988, a Mata Atlântica foi reconhecida na Constituição como Patrimônio Nacional. Para regulamentar esse artigo, o Congresso Nacional aprovou em 2006 uma lei com normas de proteção e do uso da biodiversidade da floresta. A Lei da Mata Atlântica proíbe o desmatamento de matas primárias e cria regras para a exploração econômica. A lei só permitia o corte em caso de exceção e agora, com essa mudança, se inverte. A exceção vira a regra. Ela passa a autorizar a supressão de vegetação nessas áreas, dispensando, inclusive, do licenciamento ambiental, da intervenção técnica dos órgãos dos estados, repassando para os municípios a atribuição, em alguns casos, principalmente em área urbana, para a supressão de vegetação. Então, veja que os municípios, a maior parte dos municípios brasileiros, sequer tem secretaria de meio ambiente ou órgãos técnicos, não tem estrutura
para fazer um licenciamento ambiental. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava 15% do território brasileiro. A área onde hoje vivem mais de 145 milhões de pessoas em 3.429 municípios. Se estende por 17 estados, desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, passando inclusive por estados não litorâneos, como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. É uma das áreas de maior biodiversidade do planeta. 20 mil espécies de plantas, 850 aves, 370 anfíbios, 200 répteis, 270 mamíferos e 350 peixes. Segundo o Conselho Nacional da Reserva da Mata Atlântica, do bioma original, restam pouco mais de 12%. Isso vai afetar não só 70% da população do Brasil que vive em área de domínio da Mata Atlântica, nos 17 estados que o bioma abrange, mas principalmente o próprio agronegócio que está em regiões de Mata Atlântica em acelerado processo de desertificação, tanto no Nordeste como no Sul do país. O senador Fabiano Contarato, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, defende a rejeição da emenda aprovada pela Câmara. Ele tem um âmbito muito maior. Então, você analisar de forma micro e estabelecer, dando autonomia para o município fazer isso, é como se você estivesse numa disputa tributária em que vai ser a lei da oferta e da procura. Os municípios vão começar a flexibilizar essa violação de APPs, né, de área de preservação, permanente preservação, ou violando esse direito ambiental a qualquer preço. Então, ele tem pontos ali que são graves, que tem que ser expurgado. O que nós vamos lutar é para que retire esses jabutis, que são matérias estranhas ao texto original da medida provisória, para que seja aprovada apenas a medida provisória na forma original em que ela foi concebida. Organizações em defesa da Mata Atlântica se reuniram com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o relator da matéria no Senado, o senador Efraim Filho, para tentar impedir que as mudanças feitas pelos deputados na MP avancem no Senado. Ficou aqui o nosso compromisso de olhar pelo desenvolvimento sustentável, senador de buscar a aliança entre o Brasil que preserva e o Brasil que produz, e nessa análise das emendas, decidir aquelas que eventualmente podem ser acolhidas, aquelas que a redação pode ser aperfeiçoada para ser aprovada e, eventualmente, aqueles textos que podem até ser excluídos e suprimidos da tramitação por serem matérias estranhas e alheias à temática da medida provisória. Eu acredito que os senadores são sensíveis, principalmente à emergência climática que a gente está vivendo, e que seja possível não precisar do instrumento do veto para corrigir esse equívoco da Câmara. E se você quiser saber se no seu município tem Mata Atlântica, é só acessar o site aquitemmata.org.br. Coloque o nome do município e, com dados e infográficos, você saberá se há áreas de matas, florestas, restingas e bacias hidrográficas associadas à Mata Atlântica na sua região. Daqui a pouco no Ecosenado, um drone que consegue mapear as florestas de forma muito mais rápida e eficiente. O tema da edição deste ano da Feira Agro Brasília será Tecnologia para a Sustentabilidade. O evento ocorre na Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal, a Copadef, de 23 a 27 de maio, e vai reunir produtores e expositores do agronegócio, além de ser um espaço para debates, palestras e cursos relacionados ao setor. No ano passado, a Agro Brasília contou com mais de 500 expositores e recebeu 135 mil visitantes. A entrada é gratuita. Saiba mais em www.agrobrasilia.com.br. A Comissão de Meio Ambiente deve analisar um projeto de lei que obriga os postos de abastecimento a fornecerem pontos de recarga para carros elétricos. O PL 392 de 2023 é de autoria da senadora Elisiane Gama. Pelo texto, o governo federal é quem deverá estabelecer as normas técnicas para a instalação dos equipamentos, que deverão estar em operação em até um ano a partir da vigência da lei.
Após ser votada na CMA, a proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Um pesquisador brasileiro está entre os inventores de um drone que consegue mapear as florestas com maior rapidez e eficiência. Animação com hexágonos e corais. Preservação ambiental. Este drone não é um desses comuns que você se acostumou a ver pelo céu de sua cidade. Ele tem tudo para ser o mais novo aliado do nosso meio ambiente. Um atento protetor das nossas florestas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram e implantaram neste drone um sistema que o torna capaz de circular sem o controle de humanos no interior de bosques e florestas, até mesmo as mais densas, como a floresta amazônica. Nossa ideia foi desenvolver uma plataforma capaz de fazer o que é chamado de inventário florestal, que nada mais é do que Guilherme medir algumas propriedades da floresta, pesquisador como, do por Centro exemplo, de Robótica da USP de São Carlos. O diâmetro de cada árvore, a altura, e assim trazer algumas informações que possam ser relevantes para quem está gerenciando e tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo com a biodiversidade do ambiente. Pesando 3 quilos e com autonomia de voo de 20 minutos, o drone, em fase final de testes nos Estados Unidos, tem 4 hélices, uma câmera, um computador de bordo, um controlador de voo e um sensor a laser que calcula em tempo real a distância até as árvores, como explica Guilherme Vicentim Nardari, pesquisador do Centro de Robótica da USP de São Carlos. Esse tipo de plataforma é capaz de entrar na floresta e fazer uma medição e imagens muito de perto, com uma resolução muito alta e muito detalhe. Navegando dentro da floresta, o drone faz aquilo que um satélite lá muito do alto, a 36 mil quilômetros de altitude, jamais conseguiria fazer. Nós usamos 2 tipos de sensores para fazer essa análise. Nós usamos câmeras que tiram fotos e também fazem o que a gente chama de um mapa. E também o LiDAR. O LiDAR é um sensor a laser que é muito usado hoje em dia nos projetos de carro autônomo. E o que ele faz é emitir luz e calcular a distância do sensor até os objetos. Enquanto se desvia das árvores, o drone vai mapeando tudo à sua volta. Cada leitura alcança um raio de 40 metros. E de uma forma muito mais rápida e segura que uma equipe de humanos no próprio local. Lá nos Estados Unidos eles têm um grande problema, como a gente tem visto atualmente, com os incêndios, principalmente na costa oeste. E esse tipo de plataforma pode dar uma ideia de quais são as regiões que tem muita folha e muito mato seco, que precisa de uma análise e um cuidado mais de perto para evitar incêndios naturais. Com toda a discussão do desmatamento, a gente pode pensar em formas de fazer uma análise e acompanhar essas regiões bem de perto. Algumas regiões, como a área é muito grande, a gente não imagina que vai substituir um satélite, mas a ideia é que o satélite possa apontar regiões de interesse, que a gente possa mandar o drone e fazer essa análise conjunta. Em regiões que sofrem todos os anos com grandes incêndios florestais, o drone pode ajudar muito no trabalho dos bombeiros. Para você ter uma ideia, enquanto o drone conseguiria capturar todas as árvores num ambiente de 400 mil metros quadrados, que dá equivalente a uns 50 campos de futebol, uma equipe de humanos levaria 12 dias trabalhando 24 horas por dia para medir todas as árvores. Aqui no Brasil, além do fogo, também existe o grave problema do desmatamento das nossas reservas naturais. Mas o drone também nisso pode ser bastante útil. Por não precisar mandar humanos até as regiões, a gente pode também transformar o processo mais seguro, Já que para andar na floresta a gente pode encontrar animais, cair em buraco. E então a plataforma também traz uma forma mais segura de fazer esse processo, além de ser mais rápido. E você vai ver daqui a pouco o homem que fez de Brasília a capital verde do país. Imagem espacial de montanhas e rios. A temperatura média da Terra em 2022 ficou 1,15 graus centígrado acima da era pré-industrial. O índice é muito próximo do 1,5 grau definido como aumento máximo até o final dessa década, no compromisso firmado por cerca de 100 países, entre eles o Brasil, para enfrentar o aquecimento global. O indicador foi revelado em relatório da Organização Meteorológica Mundial.
Já os oceanos, segundo o mesmo relatório, tiveram as temperaturas mais quentes já registradas. O início de 2023 foi o segundo pior trimestre em relação ao desmatamento da Amazônia desde 2008, de acordo com um boletim divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Março puxou muito o índice para cima. Em média, foram perdidos diariamente 867 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a quase 1.000 campos de futebol. 8 dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal apresentaram aumento no desmatamento. A exceção foi o Amapá. As mudanças climáticas são um desafio de todos os países. Rodrigo Rosa, cada um tem seu papel a cumprir. Na área ambiental. No caso brasileiro, o mais urgente é reduzir o desmatamento, que representa mais da metade das nossas emissões. O custo de reduzir as emissões do Brasil é bem menor do que outros países, que têm, por exemplo, mudar a sua matriz energética. Então, é um desafio importante para o Brasil. A gente vinha numa trajetória de redução, mas, infelizmente, já há alguns anos, o desmatamento voltou a subir. Não é à toa que os Estados Unidos, recentemente, anunciaram 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia, que vai retomar suas atividades, né, nesses próximos meses. Animação com uma planta dentro de uma lâmpada. Ideias verdes. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, usaram energia solar para produzir materiais sustentáveis a partir de garrafas PET e dióxido de carbono, CO2. Com um pequeno reator solar e a ajuda de um catalisador, eles realizaram o que se chama de conversão fotoeletroquímica. Como resultado, obtiveram gás de síntese, usado na produção de combustíveis sustentáveis, e o ácido glicólico, aplicado na indústria de cosméticos para tratar manchas de pele e combater o envelhecimento. Inspirados nas sementes da planta bico de cegonha, cientistas americanos e chineses desenvolveram um semeador aéreo muito mais eficaz, destacado na revista Nature de fevereiro. O segredo desses porta-sementes está nas suas 3 caudas, feitas de sobras de madeira e no ângulo com que caem no solo, de 25 a 30 graus. Quando molhadas, as 3 hélices giram ajudando na perfuração do solo. Isso garante 80% de sucesso na germinação em até 48 horas. Animação com o hexágono e o ipê amarelo, o jardineiro de Brasília. Brasília enfrentou muitos desafios, mas um dos maiores foi se tornar uma cidade habitável em pleno clima seco e quente do Cerrado. Essa conquista está muito ligada ao trabalho de um homem. Aos 63 anos, Brasília é uma das cidades mais verdes do país. Imagens de drones sobrevoando um parque. São mais de 1,5 milhão de árvores, das quais 950 mil frutíferas. A capital tem 650 jardins públicos. A câmera lentamente se move, exibindo um canteiro com flores e árvores. E 50 metros quadrados de área verde por habitante. A tela exibe uma vista aérea das ruas planejadas da cidade. Exibe pessoas caminhando em parques e as muitas árvores da cidade. Grande parte desse patrimônio foi construído por determinação de um homem, Ozanam Coelho. Não foi um trabalho simples. Nos primeiros anos, para arborizar e amenizar o clima da nova capital, erguida em pleno cerrado, foram trazidas diversas plantas exóticas, aquelas que não são nativas da região, vêm de outros biomas e até de outros países. Mas elas não se adaptaram ao clima do cerrado. É quando entra em cena Francisco Ozanam Correia Coelho de Alencar, conhecido como Jardineiro de Brasília, ou o pai dos ipês. Ozanam veio para Brasília em 1969, pouco depois de se formar engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Ceará. E logo foi trabalhar no viveiro de plantas do Departamento de Parques e Jardins da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap. Ozanam logo virou chefe do setor e, com isso, mudou os rumos da arborização de Brasília, priorizando espécies nativas do Cerrado, em especial os ipês, plantados nas décadas de 70 e 80, que hoje colorem a capital no período da seca. Ele contava que a W3 Sul,
naquela data. Raimundo ela foi Silva, arborizada toda numa noite só. Parques e Jardins da Nova mudas do Rio de Janeiro naquele momento. E essas mudas, apesar do plantio muito bem feito, né, acompanhado por um excelente agrônomo que era o Ozanam, né, um cara de nível de entendimento altíssimo, né, as árvores não foram para frente. E aí, naquele momento, lá no próprio Senado, os senadores que eram ainda defensores de Brasília não ser a capital, falavam que Brasília era um lugar tão ruim para se viver, um cerrado tão pobre, tão difícil que nem as árvores iam para frente. Porque naquele primeiro momento era a construção que prevalecia. O cerrado a gente descartava e depois a gente replantava. Mas depois terminou-se chegando à conclusão que o cerrado era o maior tesouro que a gente tinha. E a gente tenta preservar isso até hoje. Outra história que marcou a vida do jardineiro de Brasília foi quando, em 1991, um homem atacou a machadadas esse buriti, uma palmeira típica do Cerrado que fica aqui na Praça do Buriti, no eixo monumental de Brasília. Na época, a polícia agiu a tempo de evitar a derrubada da árvore, mas ela ficou seriamente avariada. Quem conta essa história pra gente é a filha de Francisco, Érica Ozanam. Oi, Érica, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? Então, conta pra gente como é que chegou a notícia pro seu pai de que um homem havia tentado derrubar essa árvore com machado. Então, eles receberam um telefonema na Nova Cap, avisando que tinha ocorrido o acidente, e correram para cá, mas não imaginavam que a avaria tinha sido tão grande, né? Porque você imagina, um buriti desse tamanho, uma pessoa com machado, você não imagina que o estrago é tanto, né? E quando chegaram, ficaram realmente surpresos, porque a avaria foi bastante considerável. Como é que eles encontraram essa solução para manter a árvore viva? Então, num primeiro momento, encontrar uma maneira de colar a parte que tinha sido, né, arrancada. Então pesquisaram e encontraram uma cola, uma espécie de resina que era feita de argila e outros produtos, elaboraram esse produto e vieram para fazer a operação. E o segundo desafio foi como segurar a árvore. Essa história é engraçada, porque eles estavam aqui quebrando a cabeça para saber como é que fariam para colocar esse anel e a árvore ficar segura. E passou um senhor, ficou curioso, viu a árvore avariada, viu a movimentação, chegou perto, perguntou o que tinha acontecido e eles explicaram. E falaram, olha, a gente está com muita dificuldade porque a gente não está encontrando um jeito de segurar essa árvore. E ele disse, olha, eu acho que eu posso ajudar. Eu estou com um circo aqui na cidade e a gente faz muito isso no circo. A gente usa estruturas de cabo, de aço, para segurar a lona do circo. Talvez a gente possa usar a mesma lógica aqui na árvore. E aí, eles carregaram o moço e falaram, vamos lá então. E fizeram essa estrutura dos cabos. E depois que a coisa deu certo, ele dizia, nossa, é muita gratidão. Porque ele disse que quando chegou aqui, ele pensou, meu Deus, esse buriti não vai sobreviver. Mas ao mesmo tempo, ele pensava, cortar a árvore não é uma opção. Porque a árvore é símbolo da cidade. Então, ele falou, olha, foi um milagre mesmo. Quando vem a época da seca e os ipês começam a florar? Quando começava a floração dos ipês, quem via o primeiro ipê florido ligava para o outro, né? A gente andava aí pela cidade, de repente o primeiro ipê roxo, que é o primeiro que flora, floria, ele me ligava, olha, floriu. E quando eu vi, eu também ligava para ele. Eu acho que ele e toda a equipe tornaram a cidade habitável, né? Porque com esse clima que a gente tem aqui no Planalto Central, se não fosse essa arborização, eu acho que a gente não conseguiria habitar Brasília, pelo menos não com a qualidade de vida que a gente tem aqui. Então, eles de fato fizeram um trabalho que foi fundamental para a cidade ser o que é, né? Porque no início, como você falou, nada pegava, nada sobrevivia. Eles tiveram que entrar cerrado adentro e pesquisar e buscar sementes e mudas de árvores nativas para conseguir fazer a arborização. Então, eu acho que sem eles, Brasília não era o que é. Aí eu falei, cara, só tem dois caminhos, pegar ou largar. Porque o desafio aqui... Francisco Ozanam Coelho, engenheiro agrônomo. Mas eu não vou voltar nisso aqui, vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Francisco completaria 80 anos em 2023. E me apaixonei por isso aqui. Ozanam é uma pessoa que criou tudo isso que a gente está vendo hoje, né? A gente só tem que, vamos dizer assim, agradecer.
E para mim, ele está em todo lugar. Imagem aérea de árvores com flores rosas. O Eco Senado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br/tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração e até a próxima. Os créditos sobem à tela. Enquanto isso, ao fundo, são exibidas as árvores e flores da cidade de Brasília. TV Senado 2023.